Então vamos lá. O endereçamento, né, a gente viu nos últimos, em cada um dos outros capítulos, né, que a gente tinha formas de você identificar, né, os elementos que você quer comunicar. A gente viu que na camada de transporte, o que identificava uma aplicação era a porta, mas na camada de rede, o identificador da tua rede, o identificador da sua máquina, o teu endereço é o endereço IP, é o endereço do protocolo de internet. O endereço IP, né, ele passou por várias versões. Essa versão que eu vou mostrar para vocês não é a versão original, não foi como isso foi concebido, né, como isso foi pensado originalmente, tá? Isso passou por vários rascunhos mesmo no IPv4, né? Mas a gente chegou à conclusão final, chegou-se como comunidade, que o endereço IPv4 de 32 bits era a melhor aposta que a gente, como sociedade, podia fazer, sociedade de redes da ocasião, né? Onde esse IP estaria dividido em 4 octetos, né? Ou seja, 32 bits seria dividido em 4 partes de 8 bits, que a gente vai chamar de octetos. Então, assim, 4 vezes 8, 32, né, gente? Pelo amor de Deus. Antes que eu fique chateado, eu já tive essa pergunta em uma aula, então isso machuca o meu coraçãozinho. A parte de rede, ser uma parte para identificar a rede e uma parte para identificar a máquina. Então, essa soma deveria dar 32 bits, tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre o que quer dizer a máscara de rede, né? Vamos lá. Então, aqui um exemplo de endereço IPv4, né? Ou seja, 4 octetos de 8 bits. Essa parte identificando, essa parte azul identificando a rede, essa parte verde identificando o host, ou seja, a tua máquina. Ou seja, você vai dividir um pedaço da tua rede para identificar, né, onde você está e quem você é. A máscara vai ser um conjunto de bits, né, que a gente aplica sobre o endereço IP para você encontrar o endereço da rede. E aqui tudo que você tem que fazer para você encontrar o endereço da tua rede, qual a rede um elemento está, ao aplicar a máscara, é o quê? É fazer a soma lógica, né? Por que a soma lógica? Porque 1 com 1 dá 1, né? Mais 0 com 1 dá 0. Então, se eu aplico a soma lógica, né, tudo que for diferente, né, tudo que tiver somado com 0 vai dar 0. Então, né, isso vai me dar diretamente o endereço de rede. Nesse elemento aqui, ele vai me dar esse cara aqui, né? 1001101110110011001, né? E aí o resto tudo aqui, 0. Então é bem tranquilo da gente fazer, né? Todas essas coisas têm o que a gente chama de uma representação decimal, que na verdade é você fazer a transposição de um endereço decimal, né? De um endereço binário para um endereço decimal. Como eu tenho 8 bits, né? Eu vou poder representar indo de 0 a 255. Né? E é isso que eu falo para vocês. Olha só, a maior parte dos filmes, né, de Hollywood, eles não tem noção desse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu já estava vendo um CSI da vida desses, tipo assim, um genérico de CSI, que os caras estavam falando, não, o cara está no endereço IP 312. Eu falei, meu Deus do céu, não teve nem ninguém relendo esse roteiro. Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que ter a preocupação. Dentro dos endereços, do endereço, né, IPv4, quando eu faço a minha representação decimal, eu vou indo de 0 a 255, não tem mistério. A gente vai ver que alguns endereços eles são privados, né? Não podem ser utilizados. Eu estou tentando passar aqui o slide através do vídeo, que não vai funcionar. Então, a representação decimal de máscara de rede, então, vai estar aqui, né? Quando eu coloco todos os bits 1, 255, 2550, e aí entra a questão. A gente hoje em dia nem representa mais tanto máscara assim. A gente representa máscara, por exemplo, essa máscara é o que a gente chama de uma máscara barra 24. Por que barra 24? Porque, na verdade, o que a gente hoje está representando é o número de bits da minha máscara que eu estou utilizando. Então, se eu estou usando para representar a minha rede 24 bits, né, ou seja, 3 octetos completos,
eu vou chamar essa rede de uma rede barra 24. Se eu estivesse usando só 2 octetos, eu chamaria essa rede de uma rede barra 16. Tá bom? Não tem muito mistério aqui, não. Então, por exemplo, né, gastem agora uns 5 minutinhos, né, tentando fazer esse exercício, tá? São agora 10h13, 10h18, eu quero pelo menos os dois primeiros que a gente consiga fazer, tá bom? É importante que vocês peguem o caderno e tentem fazer isso. Então vamos lá, tá? Então vocês vão ver o seguinte, né? Que se eu tenho uma máscara que pega 3 octetos, eu vou dizer que o que define a rede são esses 3 octetos aqui, né? E o que define o host é esse octeto daqui. Se eu tenho uma máscara que me define que que eu vou estar usando dois octetos para definir a minha rede, eu vou estar usando, né, essa parte aqui para a rede e essa parte aqui para o host. E se eu estiver usando um octeto só, eu tenho uma parte para a rede e uma parte para o host. Se eu não estiver usando nenhum octeto, eu vou ter uma parte totalmente de host. Se eu estiver usando a rede toda, né, esses dois últimos casos aqui, eles na verdade eles não são possíveis, tá? A gente vai ter variações dos casos aqui de cima, né? E a gente pode usar bits parciais, mas a gente vai falar isso mais para frente, tá? Então eu posso ter uma rede, que é uma rede barra 26, isso é muito normal. E a gente também vai entender que a máscara de rede ela só é importante para fazer essa descoberta da parte da rede. Mas ela, né, existe uma outra questão que a gente vai chamar de classe da rede, que não vai estar incluso nesse processo.
mas que na quinta-feira a gente deve ver tudo isso com calma. Tá? Então, né, a gente vai ter as máscaras possíveis, né, octetos possíveis em máscaras de subrede, tá? Então, na verdade, aqui a gente vai ver que eu posso, né, pegar prefixos separados. Então, eu posso estar utilizando diversos prefixos diferentes, né? Como eu posso, então isso vai fazer essa minha representação da máscara. Então, por exemplo, aqui como eu estava falando para vocês, 255 são 16, 192 vai representar 128 e 64. Por quê? Né? Se eu paro para pensar que eu tenho um octeto para representar 192, eu tenho 11000000. Isso, na base 2 que a gente coloca nessa representação que eu estou botando aqui no chat, é 192 na base 10. Tá? Então, né, é por isso que, na verdade, a gente cada vez menos tem utilizado essa representação na forma de octetos, usado mais a representação na base de prefixo. Ela faz mais sentido, né? Ela é mais lógica. Então, na verdade, ela representa melhor o que a gente quer demonstrar, né? Quantos bits representam a minha rede. Então, vocês podem ver aqui que, na verdade, isso aqui está muito mais associado. A máscara em si ela não é um endereço, ela é só uma conta binária, né? Essa soma binária que você faz para encontrar o endereço da rede. E é isso que o roteador, né, que a gente viu em sala de aula, que o roteador vai utilizar para buscar qual é a rede, né, qual é a rota que você vai utilizar. A gente vai falar mais sobre o algoritmo de roteamento também, né? Então, vamos nessa. Tá? Então vamos nessa. Vou seguir em frente aqui. Então, uma representação muito mais comum de um endereço IP, né, é você trabalhar dessa forma aqui, o 92.168.100.4 com uma rede barra 24 que quer fazer essa representação aqui. Essa primeira representação... Ah, João, é aqui, ó. Daqui foi bem essa questão aqui do começo. O João está perguntando como é que a gente tira o endereço de uma máscara. Eu vou pegar aqui o endereço normal, em binário, vou pegar aqui a máscara que eu colocar e vou realizar aqui uma soma binária. Né? A soma binária, né, a gente sabe que, né, 1 mais 1 dá 1, mais 0 mais 1 dá 0. Então, se eu faço uma soma binária com os bits ligados aqui, os bits 1 com o endereço, tudo que tiver aqui com 1 vai acabar ficando a mesma coisa que está aqui em cima. Tudo que tiver com 0 vai passar a ser 0. Isso me dá o endereço da minha rede. Então, essa aqui é uma soma binária. O importante de eu poder fazer isso é que eu possa implementar isso aqui a nível de circuito. Isso fica bastante barato, tá bom? E é por isso que a gente usa. Entra aqui. Então, aqui o mesmo exercício, né, que a gente faria é tentar entender o seguinte, olha, como é que eu calculo a minha máscara de rede, sabendo que a minha máscara de rede ela é parcial, ou seja, eu não estou usando todos os bits. Eu, na verdade, vou, né, transpor isso aqui para binário, né? Então, esse endereço aqui, 255.255.192, seriam os dois primeiros bits, tá? Então, a parte de rede. Então, é só a gente verificar aqui, pegar o que é 255.255, a gente já transporta direto, porque seriam todos os bits. Então, isso aqui, né, já iria, a parte de rede 1025 já iria, e aqui eu estou dizendo que os dois primeiros bits é que passam. E aqui eu vou pegar, então, nesse terceiro octeto, quais são os dois primeiros bits que eu vou trabalhar.
Aqui está com 00, então provavelmente a minha parte de rede vai estar aqui com o 00. A parte do meu host, né, vai ser tudo que vai vir depois. Então vocês vão notar aqui nessa parte azul. A mesma coisa aqui vai acontecer, né, com o meu elemento. Então a máscara que vocês notam, ela na verdade é só uma soma lógica bem simples. Isso tem que ser simples, lembra? A gente está fazendo isso no final dos anos 80. As máquinas, né, para vocês terem noção, né, o quanto isso era simples, não é incomum pensar que os computadores do final dos anos 80, do final dos anos 70, começo dos anos 80, eles não eram muito melhores do que um Arduino, não. Tá? Então, pensa o seguinte, você tem uma máquina que, na verdade, tem, tipo assim, para você usar sistema operacional, escrever programas, escrever textos, ela não era muito superior a você ter um Arduino. Né? Então, vocês podem até, inclusive, buscar isso na internet. Então, para você fazer essa questão da soma lógica, você deveria até, né, ser muito eficiente. A forma mais eficiente de fazer isso é via hardware. E é para isso que vocês estudam circuitos lógicos. Fazer um somador lógico em hardware é bastante simples, é só a gente usar, né, uns flip-flops, usar realmente uns transistores, né? Na verdade, é uma soma de ends muito bem engendrada. Então, aqui, né, vocês vão ver essa soma parcial. Quando a tua rede é uma rede bem... a tua máscara é uma máscara super bem definida, tipo um barra 16 ou um barra 24, é muito fácil. Quando não é, quando essa máscara parcial, como aqui é um barra 18, né? Aqui um barra 19, vocês têm um pouquinho mais de complicação, mas como vocês podem ver, não tem nada demais aqui. Tá? É bem simples de vocês, né, realizarem esse exercício. Já a gente viu, né, que o IPv4 ele não era suficiente, né? Porque com 32 bits, ou seja, 8 octetos, eu posso endereçar 4 bilhões de dispositivos. Para vocês terem noção, o licenciamento do IPv4 ele acabou, se eu não me engano, em 2009. E a gente vai ver quando a gente falar sobre NAT, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Como eu falei, esse capítulo de IP ele tem muita coisa, a gente vai falar sobre muita coisa ainda, ele é muito grande. Então é o capítulo que eu acho que vocês têm que ter mais atenção, né? O licenciamento IPv4 ele acabou em 2009, a gente já acabou os prefixos IPv4, acabou os endereços que a gente pode vender. Para vocês terem noção, um dos maiores patrimônios que hoje a universidade tem é que a gente tem muito endereço IP disponível. Então, já pensando nisso, né, surgiu a proposta do IPv6. Desde 2009, o governo americano, o Departamento de Defesa norte-americano, ele só aceita equipamentos licenciados em IPv6. Tá? E o que isso quer dizer? O Departamento de Defesa norte-americano, a licitação dele define o que vai ser o padrão de rede para os próximos anos, o padrão de rede comercial. O que ele define como requisito nas licitações dele é o que o mercado vai utilizar, né, como padrão. Eles são os maiores compradores de equipamentos de rede do mundo hoje. Tá? E aí, o IPv6 é um endereço que faz 128 bits, e 128 bits seria o suficiente para você cobrir com um dispositivo IP cada metro quadrado da superfície do planeta Terra, incluindo os oceanos. Então, isso é IP para burro, né? É 2 elevado a 128. Para vocês terem noção, né, a gente pode imaginar que 2 elevado a 10 é aproximadamente 10 elevado a 3.
tá? É uma aproximação razoável, 2 elevado. A gente está num processo de transição, Paloma. Sim, a gente está indo, a gente está, muitas redes usam o IPv4 ainda, mas a gente imagina que até o final de 2025 vocês só tenham o IPv6. Por isso que eu vou dar muito mais ênfase ao IPv6 do que ao IPv4, tá? Então, 2 elevado a 128, né? 2 elevado a 128, a gente pode pensar que isso seria, na verdade, 2 elevado a 10, né? Elevado a 12, né? Vezes 2 elevado a 8. Então, isso seria a mesma coisa que dizer 10 elevado a 3, né? Elevado a 12, vezes 256. Então, na verdade, eu estou falando aqui, né, de uma quantidade extremamente absurda de endereços no IPv6. Né? Como a Paloma bem perguntou, a gente ainda não está usando IPv6 para tudo. Provavelmente nas redes domésticas de vocês, vocês ainda usam IPv4, o que faz bastante sentido. Mas se vocês pegarem o endereço que a operadora de vocês define, né? O endereço que a operadora de vocês define é o endereço já IPv6. Se eu não me engano, a Claro foi a última operadora a fazer essa migração. A Vivo foi a primeira, tá? Com a TIM e a Oi no meio do caminho aí, tá bom? O endereço de 128 bits vai ser dividido em duas partes de 84, em 64, perdão. Uma é um prefixo, né? Que vai definir um roteamento global, né? E um endereço de subrede, e uma interface, um ID da tua interface que vai ter normalmente 16 bits, tá? Então, na verdade, eu vou tentar com a ID da interface manter alguma consistência com o IPv4 e a partir daqui, com esse prefixo global de roteamento, que normalmente vai ter 64 bits, né, trabalhar, e esse ID de subrede vai ter o restante, tá bom? Então, aqui tá errado, né? Não estou dizendo... Ah, tá. N mais H tem que ter 128 bits. Então, o que eu não tiver em prefixo de roteamento e interface vai estar no ID de subrede. Então, o pensamento é o seguinte, é que um dispositivo, ele não necessariamente ele fosse mais ter um único endereço de rede, mas ele pudesse estar trabalhando com um determinado conjunto de endereços IPs simultâneo. E esse endereço IPv6 é o que vai permitir, para quem está cursando rede sem fio não, internet das coisas, o 6LoWPAN, né, que é, né, o uso de IPv6 para dispositivos de internet das coisas. Ou seja, né, através do IPv6 eu consigo transformar esse meu elemento, né, eu consigo dar igual importância a um computador e a um sensor simplesmente porque eu tenho dispositivos o suficiente na web. Tá? O IPv6 ele não foi a primeira proposta de extensão, né, de endereços na web, né? Tanto que uma pergunta que vocês deveriam estar se fazendo, mas eu não vou responder agora, procurem na internet, é o que aconteceu com o IPv5, né? Mas isso não vem ao caso, né? Então, o IPv6 é a proposta que a gente adotou como comunidade, tá bom? Então, a representação do IPv6 ele é feito em hexadecimal. Por que hexa? Né? Porque cada um dos elementos aqui do hexa ele representa 4 bits. Cláudio, mas que trabalho miserável, né? É um trabalho miserável mesmo. Não tem muito jeito, não. Então, na verdade, aqui eu estou representando com um exteto, né? Eu estou representando aqui 16 bits com cada um. Então, para eu representar esses meus elementos, eu vou ter aqui 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 8 hextetos, né, de 16 bits, que vão dar justamente os meus 128, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter os meus endereços e representar o meu prefixo de roteamento com 64. E isso aqui eu vou usar da mesma forma que eu usei a máscara lá no IPv4. Cláudio, mas só ficou mais difícil. Fica mais difícil para a gente enxergar essa representação, né? Mas se você pensa do ponto de vista de uma máquina, não é tão difícil, é o mesmo princípio, é uma representação de bits. É que a gente pensa em decimal, mas na verdade a máquina ela pensa, né, em sinal elétrico, né? Ela pensa em aberto ou fechado, então para ela é indiferente, né? Essa representação deveria servir para que a gente possa ler. Então, na verdade, 128 bits divididos em 8 hextetos, né? 8 conjuntos, vou botar aqui no chat, 8 conjuntos de 16 bits. Então aqui, no exemplo anterior, que eu teria normalmente esse N de 64, eu estou falando que dos meus 8, 4 hextetos para prefixo e 4 para interface, a gente vai ver isso aqui. Então, o que a gente vai tentar fazer para simplificar essa representação? O que eu penso pessoalmente, não consigo, né, pensar, é omitir os zeros que vão estar à esquerda e fazer a sequência de hextetos com zeros ser representados por ponto, ponto. Então, por exemplo, aqui, eu tenho, né, 2001, 0, DB8, café, né? Eu consigo usar, né? Então, se eu quiser dar um endereço interessante para as pessoas, eu consigo escrever palavras, né? 000A, 000, Então, por exemplo, 2001 eu mantenho, 0DB8 vira só DB8, café vira café, 000A vai virar A, tudo que tiver aqui nesse meio de caminho que for zero, eu vou cortar, eu vou botar essa representação de ponto, ponto, e esse 1 no final fica 1 aqui, e eu represento isso com barra 64. Então, eu vou dizer logo para vocês, antes que vocês olhem para mim, Cláudio, mas isso é muito ruim de ler. Eu falo, é sim. Poxa, eu vou demorar para me acostumar. Vai sim. Né? Mas, uma vez que você entende a regra, você vê o seguinte, não, tudo bem, eu consigo remontar isso aqui. Não é nada demais, é só uma representação que eu acho desagradável da gente ver, mas também é desagradável porque eu estou acostumado com o IPv4. Eu passei a maior parte da minha carreira lidando com o IPv4. O IPv6, a gente foi dando pouca importância ao IPv6 ao longo do tempo, e hoje em dia, na verdade, não adianta a gente não falar de IPv6. IPv6 é o padrão, IPv6 é o que a gente vai estar utilizando. Então, né? Lembrando, 128 bits, né? Separado em duas partes, uma de prefixo e uma de identificação, né? Os endereços com essa regra aqui de representação, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, por exemplo, a mesma coisa aqui. Se eu tenho essa rede aqui, e eu tenho 64 bits de prefixo, né? E eu tenho ID de interface e ID de subrede, quem é o meu elemento? Então, aqui, se o meu prefixo é 64, peguei aqui o meu prefixo, né? Trabalhei aqui dentro do meu prefixo, normalmente, os últimos 16 é que vão ser o meu ID de subrede. Então, aqui eu vou pegar esse último elemento de cada uma das minhas redes com o meu ID de subrede. Tá bom? Então, é só estar olhando aqui, né, o meu elemento. Então, peguei o endereço IPv6, vi aqui o meu prefixo e os últimos 16 sempre associado ao meu ID de subrede. Tá bom? Então, aqui, separei 64, eu sei que 64 são 4 hextetos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ID de subrede, A. Peguei aqui.
64, 1, 2, 3, 4. Aí de subrede vai ser 1. 64, 1, 2, 3, 4. Aí de subrede é FF. 1, 2, 3. O 4 está aqui, né? Ou seja, uma representação aqui desse cara como 0. 1, 2, 3, 4, 0, 0. E o ID de interface é todo o resto que não for prefixo. Ou seja, também não tem mistério, é um pouquinho mais difícil de ler, mas é exatamente a mesma coisa. Exatamente o mesmo elemento. Não tem diferença para o IPv4. Precisa aprender a regra, e é isso. Aprendeu a regra, aprendeu a ler, é a mesma coisa. E aí você esquece que é IPv6, que é IPv4, porque passa a ser o mesmo problema. Tá? Então aqui, essa marcação do prefixo, né, sendo o último, né, exteto da tua parte de interface. Né? Então, o que vai ser, então, para a gente uma rede? Né? Como é que... E aí, essa pergunta, a gente sempre falou que é um conjunto de máquinas, né, que está interconectada. Então, na verdade, uma rede, né, o que vai representar uma rede vai ser, na prática, uma faixa de endereços IPs que vão obedecer a uma determinada máscara. Tá? Por exemplo, 198.268.100, 255.255.0, isso aqui é um exemplo de rede. Então, eu vou manter a parte de rede fixa e tentar identificar quantos hosts eu vou poder pôr na minha rede. Né? Então, numa rede que eu tenho barra 24, eu vou ter, na verdade, 8 bits para identificar hosts. O que significa 256 bits. 256 hosts potenciais. E sendo que 2 endereços vão estar reservados. O primeiro, né, endereço, que a gente vai chamar de endereço da rede, e o último endereço, que a gente vai chamar de endereço de broadcast. Então, na verdade, quantos hosts eu tenho na minha rede? 2 elevado a n, né? Que são onde n vai ser o número de bits disponíveis para host na minha máquina, menos 2. Então, se eu tenho uma rede barra 24, quem é meu n? Vou ter 2 elevado a 32 menos 24, menos 2 bits, o que vai me dar 2 elevado a 8, menos 2, que vai me dar 254. Então, assim, se eu dissesse para vocês que eu tenho uma rede barra 26, quantos hosts eu teria na minha rede? Gastem 40 segundos para resolver essa questão aí. Né? Quantos hosts eu teria numa rede barra 26, seguindo essa lógica? Enquanto façam isso aí, enquanto eu vou pegar um copo d'água. Então vamos lá, 2 elevado a 26 seria 2 elevado a 32 menos 26, menos 2, que seria 2 elevado a 6, menos 2, que é a mesma coisa do que 64 menos 2, que é a mesma coisa igual a 62. Tá? Então, assim, não tem mistério, tudo que você precisa aprender a fazer potências de 2, não tem nada demais aqui, tá? Então, se eu for pegar essas redes aqui, né, e for propor quem é o endereço inicial e quem é o endereço final, numa rede barra 24, eu vou repetir os 3 primeiros octetos,
O endereço inicial vai ser o primeiro endereço dessa rede, e o endereço final é o último endereço. E aqui está isso para a rede. E um exemplo de endereço intermediário é qualquer coisa no meio desse caminho aqui. Tá? Então não tem mistério, não é nada demais. Vou pedir só que vocês deem uma olhada. E aí vai vir a nossa divisão em subrede. Para que a gente divide uma rede em sub-rede? Às vezes você não vai precisar de uma rede, né, gigantesca. Né? Você não vai precisar de um endereço de rede completo. Para vocês terem noção, a UFRJ ela é uma rede, né, que é definida pelo endereço 146.164.0.0. Tá? 146.164, e a gente vai ver na aula que vem o conceito de classe. Isso caracteriza o UFRJ como uma rede classe B. Tá? Quantos hosts eu tenho na UFRJ? Quantos endereços reais de rede eu posso ter na rede da UFRJ? Considera que a nossa máscara de rede é /16. Gastem alguns segundos pensando. Dessa mesma lógica que o Cláudio colocou, quantos endereços de host eu consigo ter na UFRJ? Responde aqui para mim no chat. Exatamente, Gustavo. 65.564. 2 elevado a 32 menos 16, menos 2. Vai ser 2 elevado a 16 menos 2, que é igual a 65.536, menos 2, que é igual a 65.534. Não tem mistério. Agora, pensa o seguinte, tem alguma rede que vocês tenham presenciado no UFRJ que tenha 65.534 máquinas? Não tem. Ou então vocês acham razoável que dentro de um mesmo ambiente circule os dados da Poli, os dados da medicina, os dados da enfermagem, com os dados. Então, redes diferentes dentro de uma mesma organização, né, vão ter objetivos distintos, né? Vão ter formas de tratamento separadas. Então, o que a gente faz? A gente pega um endereço grande e vai dividir esse endereço grande em subendereços. Né? A gente vai pegar a nossa rede base e tentar quebrar ela em várias redes pequenas. Isso é o que a gente chama de fazer uma sub-rede. Né? Então, o que a gente chama existe um mundo maravilhoso que a gente chama de Classful, que as redes Classful são essas redes, né, que eu vou utilizar, né, tipo octetos completos. Isso é muito comum quando eu uso redes virtuais, tá? Quando eu uso, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre redes virtuais, ou seja, redes privadas, redes que não estão acessíveis à internet. São as redes do tipo 10, as redes 192 e as redes 172, tá? São as redes que a gente não tem nenhum tipo de estresse associado. Elas são muito fáceis de você calcular os endereços, né? Mas esse tipo de rede aqui é o tipo de rede que não faz sentido. No mundo real, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui a minha rede 10.0.0.0/8 e dividir ela em 4 sub-redes. Então, eu vou dividir nessa rede aqui 1, 2, 3, 4, chamar essa aqui de rede 16. Se eu quiser dividir isso aqui em 8 sub-redes diferentes, né? Pegar a sub-rede e dividir em 8 sub-redes diferentes, eu consigo fazer isso aqui também. Isso não é nada. Então, na verdade, a divisão em sub-redes nada mais é do que eu trabalhar com bits, né? E aqui o cara foi até bobo, né? Porque ao invés de pegar o 10.0.0.8 e dividir em 4 sub-redes, ele podia ter dividido, começado do 0 ao 3.
Então não tem um mistério aqui associado. Isso aqui é bem simples. Agora, vamos pensar aqui, se eu dividir essa rede 172.16 em 9 sub-redes, como é que eu vou fazer isso? Em diversas formas. Eu posso dividir isso pelo meu conjunto de bits qualquer, aqui indo do 9 ao 17, se a primeira sub-rede contar. Se ela não contar, eu posso pegar indo do 1, aí a décima sendo a 16, essa 10 aqui, por exemplo. Então, varia, né, como a gente vai lidar com essa situação. Então, eu vou, por exemplo, assim, então, não tem um mistério associado, né? Eu tenho que simplesmente buscar quais são os meus prefixos, né? Então, é muito fácil de eu saber o número de redes, né, que eu posso ter. Isso vai depender justamente do meu número de hosts, né? E aí entra o que a gente chama o conceito de classe, né? No começo da internet, as redes elas eram divididas por classes, né? Esse conceito de classe não é óbvio hoje em dia, mas o que vai definir uma classe são os primeiros bits do seu primeiro octeto. Cláudio, como assim? Né? Se o primeiro bit do primeiro octeto for 0, você é uma rede classe A. Se o primeiro bit for 1, 0, você é uma rede classe B. Se o primeiro bit for, se os primeiros bits forem 1, 1, 0, você é uma rede classe C. E esses são os três tipos mais utilizados. Tem a rede classe D e a rede classe E, mas daqui a pouco eu explico eles. A UFRJ, que é 146, 164, ela não é uma rede classe B porque ela tem uma máscara barra 16. E isso é extremamente importante. Máscara de rede e classe da rede não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Isso não tem nada a ver. O que define uma rede como a classe dela é o primeiro. Então, o que é 146? 146 é 128 mais 16 mais 2, não é isso? Isso vai dar 128 mais 16, 144, isso mais 2. Então, isso aqui é 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Isso aqui é o endereço da UFRJ. Então, o primeiro bit é 1 aqui, você, né? Seu primeiro bit, os dois primeiros bits são 1, 0. Classe B. Então é muito fácil ver. E claro, como é que isso foi dividido? Olha, você foi dividido isso no começo da internet para mostrar quem eram os caras que precisavam de mais endereços. Então, quem são as redes classe A? São as grandes empresas americanas e algumas grandes universidades americanas. As redes classe B são empresas também
e grandes universidades ao redor do mundo, e as redes classe C é quem sobrou. Eu já trabalhei num lugar que os caras não tinham sequer uma rede classe C. Tudo que eles tinham era um único endereço IP. Então, assim, tudo que trafegava na rede da empresa que eu trabalhei, trafegava através de um endereço IP. E hoje em dia, inclusive, é até pior. Né? Hoje em dia você contrata um host de internet que vai te dar um endereço virtual que esse host de internet é que vai gerenciar. A tua rede, a tua infraestrutura não tem sequer um endereço real, tá bom? Cláudio, então por que o cara que está dizendo que é máscara? Ele não está dizendo que é máscara. Mas não faz sentido eu ter uma rede classe B e um prefixo, né, uma máscara, de uma rede classe A. Então acaba que muitas das vezes a galera que tem um pouco menos de conhecimento vai confundir o conceito de classe com máscara. Mas o que acontece é que o conceito de classe força você a ter uma máscara, determinada máscara, tá bom? Então, o Gabriel com certeza mostrou esse tipo de coisa para vocês lá enquanto eu fazia as redes com vocês, fazendo essa aplicação. Então, tá aqui um exemplo, né, dessa minha subrede. Eu tenho aqui, né, uma determinada rede, que é essa 10.100/24, e eu vou ter aqui outras pequenas subredes associadas a esse elemento. Né? Então aqui tem a 10.1, a 10.2 e a 10.3, né, que vão se ligando a outros terminais diferentes. E na prática, é exatamente assim que a gente trabalha com operadoras. A gente trabalha com subredes. Então, nada mais é operadora, né, do que trabalhar esse conceito de divisão de redes de uma forma extremamente inteligente. Né? É isso que a operadora faz, é isso que ela vai sempre fazer. E é por isso que a operadora sempre vai te dar desconto para você falar de operadora para operadora. Né? Por exemplo, Cláudio, por que a Vivo não cobra para falar na internet de falar telefone vivo para vivo? Porque está dentro da infraestrutura da própria operadora, ela nem precisa gastar com tráfego externo, ela pode botar num endereço, né, virtual, ela não tem custo nenhum para fazer isso. Tá? E aí eu tenho os classless, ou o que eu chamo de caso geral, onde, na verdade, eu vou ter a parte da rede e a parte do host, como a gente falou, o meu número de host sendo 2H-2, como a gente mostrou, esse prefixo, né? E, na verdade, dividir em subredes vai significar para a gente pedir um pedaço da minha parte de host emprestado para definir a rede. Ou seja, eu tenho uma rede classe full qualquer, né? Como, por exemplo, eu tenho uma rede /24, seja ela qual for. E se eu quero fazer uma subrede que tenha, por exemplo, né, 50 hosts, quantos bits de endereçamento, ou seja, quantos bits de rede eu preciso para ter 50 hosts? Isso é fácil. Eu vou ter 2 elevado a n menos 2, tem que ser maior ou igual a 50. É fazer uma equação de primeiro grau. Né? Eu sempre tenho, né, a expectativa que vocês conseguem fazer. Então, 2 elevado a n vai ser maior ou igual a 52. Então, 2 elevado a n maior ou igual a 52, eu errei aqui, tá? Botei um mais aqui no lugar. Então, n, na verdade, né, vai ser 6. Né? Eu vou buscar sempre assim, qual o valor que cabe. Então, assim, se eu quero ter uma subrede que caibam 50 hosts, eu vou ter que ter 6 endereços, 6 bits de endereçamento. Então, se eu quero saber aqui quem é o meu S, eu quero saber quem é a minha parte de host, é fácil. É só pegar agora 32 menos 6. Eu sei que eu vou ter que ter 26 bits para a rede. Ou melhor, eu preciso de 6 bits para host. Assim que eu vou conseguir definir que a minha rede é uma rede, minha subrede vai ser uma subrede /26. E você pode chegar à conclusão aqui que, por exemplo, que se você, né, tem uma rede pequena, ou uma rede classe C, por exemplo, eu tenho uma rede /24, numa rede /24, a gente já viu
que eu vou ter 254 endereços para host. Tá? E se eu vou ter 254 endereços para host, eu não consigo fazer caber 300 hosts dentro dessa rede, tá? Com endereços reais. Então a gente vai ver que existem truques, né? Porque para a gente lidar com esse tipo de coisa. Então aqui, né? Vamos calcular, como eu falei, vamos calcular o tamanho das minhas subredes. Então é justamente esse caso. Eu tenho um determinado prefixo de rede, né? Qualquer um número de subredes 2 elevado a s, tá? Ou seja, essa parte aqui do meu total de bits. Então meu prefixo vai ser das subredes, vai ser o da minha rede mais o da subrede. Os meus hosts, né? Vão ser 2, né? O tamanho das minhas subredes vai ser 2 elevado a h menos s, e os endereços válidos 2 elevado a h menos s menos 2, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um prefixo grande, eu posso ter até 8 subredes dentro dessa minha rede grande aqui, né? O meu prefixo de cada uma dessas redes, as minhas subredes, por exemplo, vai ser aqui, por exemplo, 27, se eu quiser dividir em 8 subredes. Cada uma das minhas subredes pode ter até 32 endereços nessa subrede. Dentro desses 32 vai incluir o endereço de rede ou de broadcast, ou seja, cada uma dessas subredes vai poder ter até 30 máquinas em cada uma delas. Então, olha só, Cláudio, porque se eu quero dividir em 8 subredes, por que deu 27? Porque para eu dividir em 8 subredes, eu vou precisar de 3 bits para representar essa minha rede, tá bom? Então, não tem mistério associado aqui, mas também não é trivial. Então, se a gente for ver isso aqui é 000, essa aqui vai ser a 001, essa aqui vai ser a 010, essa aqui vai ser a 011, 100, 110, 101, 110, 111, tá? Então, não tem muito mistério, não tem muita dificuldade aqui. Se você está com dificuldade, só transporta isso aqui para binário que você vai ver isso aqui acontecendo, tá bom? Se o meu requisito é o número de hosts, então é justamente essa conta que eu fiz aqui com vocês aqui do lado. Se eu tenho 50 hosts, eu vou querer calcular quantos elementos eu vou poder ter ao contrário. Ou seja, se eu quero caber uma rede com, por exemplo, aqui 50 hosts, eu vou pegar e vou fazer essa inequação do primeiro grau aqui. Então não tem nenhum mistério também se eu quiser fazer pelo número de hosts. Inclusive, é muito mais razoável que a gente faça essa conta pelo número de hosts. Faz muito mais sentido a gente querer buscar essas questões pelo número de hosts, né? Faz muito mais sentido a gente tentar buscar faz muito mais sentido a gente sempre estar trabalhando em função, né, dos números de máquinas, né? É em geral como a gente procura, né? Então, na verdade, setores diferentes da sua empresa têm requisitos diferentes, né? E a gente vai tentar sempre estar lidando com isso da melhor forma possível, tá? Então, né, imagina que eu tenho essa rede 172.17.10.0/24, né? E vou dividir ele. E por que que essas... aí eu vou fazer a pergunta, a rede 172, qual é a classe da rede 172? A, B ou C? Responde para mim aqui no chat.
Por que uma rede classe B? Começa com um zero. Então, 172, né? Para quem ainda não pegou, é 128, né? Não é, mas não vai ter 64, vai ter 32 logo em seguida, né? 128 mais 32, isso vai ser 160. Então não vai ter o 16, né? Mas vai ter o 8, vai ter o 4, não vai ter o 2, nem vai ter o 1. Então, na verdade, é uma rede que é 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Isso aqui é um 72 em binário. Então, peguei os dois primeiros bits, os dois primeiros bits são um 0. Essa aqui é uma rede classe B. E olha que interessante, a rede original é uma rede classe B, mas a máscara de rede é barra 24, como se fosse a máscara de rede de uma rede classe C. Então, está querendo dizer o seguinte, que apesar de eu estar passando para você essa rede aqui 17217 barra 24, na verdade, isso aqui provavelmente já é uma subrede da 17217. Ou seja, eu já estou te dando uma subrede para que você divida nos endereços da tua subrede, da tua rede barra 17. Então, eu quero dividir em subredes com 62 hosts, eu vou dividir em, né, redes de seis octetos, tá? De seis bits para host, tá? Cláudio, mas vai vir sempre assim bonitinho? Nem um pouco. Em geral, vai vir um cocôzão, tá? Vai ser cada rede com um tamanho diferente, né? Redes com tamanho bem ridículo. Vocês querem ver uma coisa? Fazer um desafio para vocês. Eu quero com 32 hosts, com 32 máquinas. Qual o tamanho da minha subrede? Façam isso aqui, isso é a pegadinha do momento, né? Qual é o tamanho da minha parte, né, de host, tá? Quantos bits eu tenho que ter para o endereçamento de host? Gastem alguns segundos fazendo isso aí. Gente, eu sei que hoje é um dia que vocês fazem muito exercício, mas não tem muito jeito nisso aí, não. Vocês têm que.
Então, assim, vamos lá. Para eu fazer isso aqui, 2 elevado a n menos 2 tem que ser maior ou igual a 32. 2 elevado a n maior ou igual a 34. N igual a 6. Ou seja, olha que interessante. Se eu vou ter, preciso de 32 endereços, de 32 máquinas na minha rede, eu vou ter que gastar o mesmo número de endereços de bits de endereçamento que eu gastaria com uma rede que tem 60 hosts. Cláudio, beleza, mas e o que eu faço com esses outros bits? Eles vão ficar inutilizados. Então, nota que existe um desperdício associado aí, né? E isso aí é normal, é natural do próprio processo de endereçamento. Não tem muito como fugir, tá? E é isso, por exemplo, que o IPv6 faz, tá? Então, por exemplo, a mesma coisa, né? Seria vocês fazerem esses exercícios, mas eu vou deixar isso para depois, para vocês fazerem esses exercícios, tá? E aí eu vou chamar esse meu processo de dividir redes diferentes, né? Dividir uma subrede em redes de tamanhos diferentes, né? De VLSM, tá? Agora, aqui, na verdade, consiste eu de fazer o caso 2 duas vezes. Um exemplo seria, né? Eu pegar uma subrede, pedir 126 hosts, 62, 30 e 14. Nota, né? Que todas essas subredes aqui do exemplo, elas foram lindamente colocadas para que vocês, né, tivessem redes cheias. Na verdade, nada disso é normal. O importante é sempre colocar as redes em ordem decrescente antes do cálculo, ou seja, da rede com maior, né, necessidade para a rede de menor necessidade em número de máquinas, tá bom? Então, aqui é o exemplo, né? Eu vou pegar uma rede barra 25, com o primeiro endereço aqui. O último endereço dessa tua rede barra 25 vai ser o endereço de rede da próxima, e assim por diante. Ou seja, não tem nenhum mistério também associado a fazer redes de tamanho diferente. Essa solução com redes de tamanho diferente é que mais se usa. Para o roteador não faz diferença nenhuma, porque tudo que ele olha é a máscara de rede para calcular a rede. Então, senhores, é muito, muito tranquilo de fazer. Ah, Cláudio, mas isso é muito chato. Eu falei, gente, sim. Mas pensa o seguinte, quando você for trabalhar na tua rede, na hora de fazer o design, o projeto da tua rede, você só vai fazer isso uma vez. Então aprende a fazer isso direitinho, que você só vai fazer isso uma vez na tua vida. Tá bom? Mais alguns detalhezinhos, né? Se por acaso os requisitos da rede não forem um número inteiro, né, a gente vai arredondar para cima, por isso é uma inequação, como eu falei com vocês, né? A máscara, né, é bem fácil de você fazer se ela for fixo, né? E aí, por exemplo, tem esses elementos. Isso aqui eu já mostrei. E aí, observação. E aí vai ter a divisão em subredes IPv6. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que vocês já tiveram bastante coisa para hoje. Eu vou compartilhar esses slides com vocês lá no grupo. Refaço os exercícios de IPv4 e a gente vai fazer esses de IPv6 na aula que vem, tá bom? Talvez a cabecinha de vocês já esteja, né, um pouco mais, né, estressada com isso. Então, façam os exercícios. Eu vou passar um probleminha também para vocês calcularem. Isso vai ser importante, porque o Gabriel vai cobrar isso no trabalho. Então, eu vou passar para vocês um exercício e deixar os slides lá no Classroom. Tá bom? Senhores, né, dúvidas, traumas ou desilusões? Tudo certo? Então, vocês vão ver na quinta-feira essa divisão em subredes IPv6. Vocês vão ver que, inclusive, bem mais fácil do que em redes IPv4, tá? Vou passar para vocês esses exercícios. E a gente está já indo para o final do nosso curso, tá, gente? Então, fiquem tranquilos, vocês vão ter bastante prazo para fazer os trabalhos. Eu já vou colocar a lista do capítulo 3 já lá, e o trabalho
final do que vai ser o trabalho do Packet Tracer com o Gabriel, que eu vou fazer que seja o trabalho do capítulo de rede e do capítulo de camada de enlace, tá bom? Então, estamos indo bem, estamos dentro do tempo. Hoje é dia 13, no dia 15, que é aula normal, tá, gente? Dia 15, não é feriado, não é nada, aula normal. A gente vai ver essa parte da divisão em subredes IPv6 e logo em seguida a gente vai dar continuidade ao capítulo. Então, imagino que na semana que vem a gente esteja acabando o capítulo de redes e vai faltar só o capítulo de camada de enlace. Tá bom? Então, senhores, como sempre, é um prazer. Agradeço mais uma vez a atenção e vejo todos vocês na próxima quinta-feira. Tá bom?